Olá, pessoal, que todos vocês possam ter uma boa recepção deste canal e hoje nós estamos trazendo aqui para vocês um pouco da história bíblica e trazendo também um pouco da geografia bíblica, porque nós queremos falar com vocês sobre a divisão do reino de Israel, onde Israel veio se tornar em dois reinos chamados Reino do Norte e Reino do Sul. Mas para que nós possamos entrar neste assunto, eu gostaria antes de mostrar a vocês o período conhecido como o período do Reino Unido, o período do Reino de Israel Unido, quando ali Israel viveu sobre o reinado dos reis Saul, Davi e Salomão, totalizando um período de aproximadamente 120 anos, sendo que cada um desses reis reinaram por um período de aproximadamente 40 anos. Antes que Israel tivesse um rei, Israel era governado através de juízes e tivemos cerca de 14 juízes, sendo o último deles Samuel. E Samuel já estava ficando velho, e quando o povo viu que os filhos de Samuel não andavam pelos mesmos caminhos que Samuel, eles foram até Samuel e pediram um rei. E isso você poderá encontrar no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Nós não vamos ler toda a história porque tomaria muito tempo, mas vamos ler aqui trechos que vão deixar claros os fatos que estamos relacionando aqui. E é bom para nós conhecermos a história, não é? Para que nós possamos entender que Deus ele tem o controle de tudo. As coisas elas não acontecem aleatoriamente. Deus sempre tem o controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem não sair como nós queremos ou planejamos. Mas temos que ter a certeza, a convicção, a fé de que Deus está no controle. E é justamente por isso que nós vamos trazer os fatos para vocês aqui e mostrando nas Escrituras Sagradas, ok? Então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 5, diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos, teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, Israel, ele rejeita aquele tipo de governo que até então o administrava e pede um rei, pois era desejo dele ser igual a todas as outras nações. No verso 6 diz assim: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me rejeitaram
né, me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Então, esta é a palavra que Deus fala a Samuel, né, quando o povo pede um rei a Samuel. E aí, no versículo, ou melhor, no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, você vai encontrar Samuel ungindo Saul como o primeiro rei de Israel. E aqui neste mapa, nós temos as fronteiras desses três reinos, sobre o reino de Saul, sobre o reino de Davi e sobre o reino de Salomão. Então você pode ver aqui, ó, o primeiro reino de Saul, né? Pela cor aqui você vai identificar no mapa, tá vendo aqui? Eu estou circuncidando aqui com o mouse. Este aqui era o reino de Saul. Você pode ver que as fronteiras de Israel estavam bem limitadas, né? Durante o reinado de Saul. Porém, Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. Cometeu muitas falhas ao ponto de Deus rejeitá-lo, né? Rejeitá-lo como rei. E aí Deus manda Samuel ungir a Davi por causa dessas falhas de Saul. Deus o rejeita. E aí Deus manda a Samuel a ungir a Davi como rei. E aí você vai encontrar aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, você vai encontrar o título assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Mas Davi ainda era um jovem, um menino ainda, quando Deus manda Samuel ungí-lo. Então ele não assume rapidamente o trono. Ainda ele passa por um período, ainda vai acontecer muitos fatos que faz com que Davi chegue até Saul, Davi passe a frequentar a mesa de Saul, o reino de Saul, ao ponto de até casar com a filha de Saul. Mas Saul foi vendo como o povo tratava Davi, e aí criou ali uma inveja entre Saul e Davi. Melhor dizendo, uma inveja de Saul contra Davi. E por diversas vezes Saul tenta tirar a vida de Davi, não conseguindo. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito. Deus havia dito, né? Já havia mandado Samuel ungir a Davi como rei, então era o propósito de Deus fazer com que Davi reinasse sobre Israel, e nada iria poder frustrar os planos de Deus. Com todas as tentativas de Saul matar a Davi, não obteve êxito. E, por fim, né, para nós encurtarmos a história, Saul veio a morrer, a falecer, tirando a sua própria vida, né? Cometeu suicídio durante ali uma batalha, ele perde a batalha e, para não morrer pelas mãos do inimigo, ele próprio tira a sua vida, não é? Como também o seu filho Jonatas, que era muito amigo de Davi. E, por fim, então, Davi passa a reinar sobre Jerusalém,
E agora nós vamos ver aqui, vocês viram aqui a fronteira do reino de Saul, não é? E agora você está vendo aqui, ó, reino de Davi, aqui essa cor meio lilás, né? E aí você está vendo que durante o reinado de Davi, as fronteiras de Israel, elas se ampliaram muito, muito, não chegando a totalizar a terra prometida por Deus a Abraão. Quando você lê ali Gênesis, capítulo 12, 13, 14, 15, onde você encontra Deus falando a Abraão, fazendo promessa a Abraão, Deus diz que a terra prometida a Abraão ia desde o rio Egito até o rio Eufrates. Então você vê que durante o reinado de Davi, as fronteiras de Israel, elas se ampliaram bastante, mas não chegou no limite estabelecido por Deus a Abraão. E Davi era um rei conquistador, um rei dado a guerras, né? E sempre teve êxito nas suas batalhas, porque era um rei que reinava segundo o coração de Deus, Deus era com ele, e Davi obteve muitas vitórias, ampliando assim a fronteira, né, do reino de Israel. Porém, Davi chega à sua velhice, e aí o reino passa ao seu filho Salomão. Davi morre em boa velhice, né? E aí seu filho Salomão passa a reinar, e aí é onde você vê aqui, né, por esta outra cor aqui, meio, digamos, alaranjada, não sei como é que vocês estão vendo aí a cor, vermelho, né? Digamos um tom mais para vermelho, vermelho claro. E aí vocês estão vendo aqui, ó, esta faixa aqui foi ampliação do reino de Salomão. Então agora o reino de Israel vai desde essa fronteira que você vê aqui do reino de Davi, no sul de Israel, pois isso aqui é o sul, né? Isso aqui é o deserto da Judéia, tá? E aí vai se estendendo até o rio Eufrates. Durante o reinado de Salomão não foi um reinado de guerras, foi um reinado próspero, de paz. Davi, ele proporcionou, né, tudo aquilo que era necessário para a construção do templo que foi edificado por Salomão. E aí você vê que durante esse período Salomão amplia mais as fronteiras do reino, mas não através de guerras, e sim através de pactos, de acordos políticos, onde ali ele vai, com isso, ampliando as fronteiras e, naturalmente, também era um costume daquela época, os reis costumavam dar as suas filhas em casamento ao outro rei, quando eles faziam pactos, né, acordos. E aí Salomão veio a ter muitas mulheres, e já na sua velhice, Salomão ele comete um erro, né? Ele comete um erro porque você vai encontrar isso que nós vamos falar agora lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, né? No capítulo 11, você vai encontrar a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. É triste esse fato, mas como eu disse a vocês, está tudo registrado na Bíblia, nada fica escondido, tá? E está relatado aqui que Salomão cometeu este grande erro. O homem que escreveu que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, na sua velhice, por causa das suas muitas mulheres, Salomão acaba se inclinando a outros deuses, permitindo culto a outros deuses em Israel.
E aí você vai encontrar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, no versículo 11, Deus falando a Salomão. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então você vê que o próprio Deus declara para Salomão que iria fazer isto. Não durante o seu reinado, mas no reinado do seu filho, que iria herdar o trono. E foi o que aconteceu. É aquilo que eu disse para vocês no início. Deus, ele tem o controle da história. Se você lê a Bíblia assim, sem observar, né, os detalhes, você vai pensar o quê? Bem, o filho de Salomão herdou o trono, Roboão, e por falta de sabedoria, acabou o reino se dividindo. Mas acontece de que, antes que ele tivesse tomado qualquer atitude, Deus já havia dito que iria rasgar o reino. E para reforçar aquilo que nós estamos falando, você vai ler no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, a partir do verso 29. Diz assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo. E sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor. Tá vendo? Olha como é que o profeta está falando. E aqui não é esses profetas de hoje, não. Aqui o profeta fala e se cumpre, tá bom? Olha só o que é que ele diz. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Versículo 31. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. E por que Deus iria rasgar o reino? Aí Deus completa aqui no versículo 33, aquilo que nós já vimos aqui anteriormente. Aí Deus fala: porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da tua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. E seu filho terá uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo,
o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Vamos parar por aqui, senão vai ficar muito grande, né? Então vocês estão vendo aí como Deus ele tem o controle de tudo. E aí o que acontece? Quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono, e aí o povo vai até ele para discutir questões políticas, falando sobre os tributos que Salomão cobrava, que era muito pesado, né? Eram tributos pesados. E aí o povo estava querendo aí que abaixasse e tal. E aí Roboão, ele toma conselho ali com os jovens que cresceram com ele e toma aquela atitude de dar uma palavra ao povo que não foi agradável. E aí, conclusão, aquilo que Deus havia dito que faria, aconteceu. Então, se nós lermos a Bíblia sem prestar atenção, nós vamos pensar assim, ele era muito jovem, não tinha sabedoria, né? Não tinha calibre político, e aí por isso causou a divisão. Não, irmãos, não. Claro que houve tudo isso, mas para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelo Senhor, né, a Salomão, e aquilo que havia sido dito a Jeroboão pelo Senhor através da boca do profeta Aías. Então vocês viram aí na Bíblia como as coisas acontecem, como Deus trabalha, como Deus faz. Então isso é para nós vermos que Deus ele tem o controle de tudo. Tudo que acontece, irmãos, neste mundo, Deus tem o controle. Ainda que as coisas pareçam ruins, confusas, nós não aceitamos, né? Como muita gente fala, se Deus existisse, não haveria maldade no mundo e tal. Deus não é culpado disso. Isso são as atitudes que os homens tomam de forma errada e causam esses conflitos. Mas quando Deus quer intervir na história, Deus intervém. Como vai acontecer um dia, que deve estar já muito breve, Deus irá acabar com esse domínio das nações sobre o mundo. Aquilo que todos vivem falando de fim do mundo não será o fim do mundo, será o fim do governo humano como nós conhecemos. Haverá muitas guerras, catástrofes, coisas tremendas, mas por fim Jesus retornará a esta terra para governá-la com justiça. Mas aí é outro assunto que eu já até falei em outros vídeos aqui, mas é só para reforçar aquilo que nós já havíamos dito, ok? Vamos parar por aqui e depois nós vamos voltar com outro mapa, tá bom? Mostrando já o reino dividido, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir.